Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. O programa de hoje irá falar sobre o portal Petróleo e Gás. Esse portal é uma iniciativa da Associação Comercial de Santos e do SEBRAE. A ideia é que ele reúna empresas aqui da região interessadas em fornecer serviços e produtos a petrolíferas da Bacia de Santos. Para falar um pouquinho sobre esse portal e o serviço, convidamos o gerente regional do SEBRAE, Marco Aurélio Rosas. Marco, muito obrigada pela sua presença. Fabiana, eu que agradeço, é uma grande satisfação estar aqui na ACS na TV. Hoje eu trago um abraço muito especial do nosso presidente do Conselho do SEBRAE, senhor Tirso de Sales Meirelles, também da nossa diretoria executiva, constituída aí pelo Dr. Wilson Point, Guilherme Campos e o nosso diretor técnico, que também fez um trabalho excepcional nessa atividade, Ivan Rusni. Marco, tivemos ontem, uma inauguração, uma solenidade no auditório da Associação Comercial de Santos sobre o lançamento desse portal. Queria que você conversasse um pouquinho, falasse para o telespectador essa iniciativa. Sim, é uma iniciativa do SEBRAE, com a Associação Comercial, especialmente com a Câmara de Petróleo e Gás, que é ali liderada pelo Vicente Vale, que já de antemão manda um grande abraço. E a proposta dessa plataforma é fazer uma conexão entre as empresas da Baixada Santista, especialmente aquelas que são micro e pequenas empresas, às grandes empresas petrolíferas. Ou seja, para que haja movimentação econômica e desenvolvimento através dessa conexão, dessa promoção de negócios entre essas duas pontas, as grandes empresas petrolíferas e as pequenas empresas da Baixada Santista, que têm qualificação para atendê-las como qualquer outra empresa do estado de São Paulo e do Brasil. E como é que surgiu essa ideia de ter esse cadastro, né? Eu sei que você faz parte da Câmara de Petróleo e Gás, a Associação Comercial, que é coordenada pelo Vicente do Vale. Como é que vocês chegaram a essa conclusão que era necessário fazer esse cadastro para essas empresas, né? Sim. Cerca de um ano atrás, até um pouquinho mais, a prefeitura, junto com a associação comercial ali, elas começaram a convidar grandes empresas para irem à associação comercial e falarem para os empresários das suas respectivas empresas, seus objetivos e também dos seus investimentos dentro das suas plataformas, das suas empresas petrolíferas. E ali a gente viu que existem muitos investimentos feitos por essas empresas para melhorar os seus negócios. E parte significativa desses produtos e desses serviços não estavam sendo adquiridos da nossa região e percebíamos que a nossa região, como eu disse, tem qualificação para atender essas empresas de uma maneira muito competitiva como qualquer outra empresa. Então nasce daquela apresentação das empresas, na associação comercial e a escuta atenta ali da Câmara de Petróleo e Gás, uma ideia. Então vamos fazer essa conexão através de uma plataforma, ou seja, as empresas que vendem produtos e serviços, elas fazem esse cadastramento, colocam lá os seus dados, dizem o que fazem, seja um produto ou sejam serviços, e a gente vai buscar essa sensibilização das grandes empresas para que elas consultem essa base antes de executar aí as suas compras. Queria que você falasse também para o telespectador por que é importante o empresariado se cadastrar nesse portal. Sem dúvida, a gente estava nessa análise, nessa apresentação que foi realizada pelas grandes empresas dentro da associação comercial, a gente percebeu que essas empresas compram de agulhas a avião. Claro, é uma terminologia para dizer ao telespectador que elas compram de tudo, né? Elas não só compram produtos específicos para aquilo que elas fabricam, mas elas precisam, por exemplo, de um buffet para quando for fazer ali uma recepção para alguns executivos. E a gente tem buffet na Baixada Santista. Elas precisam de remédio para levar para as plataformas. Nós temos drogarias na Baixada Santista. Enfim, são alguns exemplos para dizer que qualquer empresa pode cadastrar o seu produto ou serviço ali, porque essas grandes empresas são demandantes desses produtos e, às vezes, elas têm dificuldade de encontrá-los dentro da nossa região. Essa é o grande objetivo, fazer essa conexão e que haja negócios entre essas grandes e essas pequenas. Inclusive, você falando dessa dificuldade, a gente sabe de um evento que teve aqui de uma petroleira aqui na região. Ela não achou nenhum buffet aqui, né? Não tinha no cadastro dela e ela contratou do Rio de Janeiro.
Então, a ideia realmente é facilitar, né, para a empresa esses... Olha que exemplo interessante você deu, Fabiana. Uma grande empresa contrata uma empresa de buffet do Rio de Janeiro. E é tão qualificada quanto a nossa, óbvio, né? Aqui não estamos discutindo a qualificação. Mas o custo operacional de até trazer os produtos ou trazer as empresas, os produtos e serviços, ele possivelmente não teria tanta competitividade quanto uma empresa local que já reúne os seus serviços, os seus servidores e os seus produtos aqui na Baixada Santista. E temos grandes empresas de buffet da Baixada Santista que poderia atender tão bem quanto a empresa carioca. E outra dúvida é como uma pessoa que tem uma empresa, ela pode saber se ela se encaixa no perfil. Por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos supor, de prego. Ela se encaixa, como é que eu vou saber? Eu posso me cadastrar? Como é que vai ser feito essa análise? Ótima questão, a gente precisa esclarecer isso. Se eu tenho uma empresa de prego, eu devo me cadastrar. E esse cadastramento desta plataforma, ela não visa viabilizar diretamente a sua venda à grande empresa. Veja bem, ela visa dar luz para essas grandes empresas, que a tua empresa de prego, ela existe e ela tem condição de fornecimento para aquela grande empresa. Só que as grandes empresas, nas suas regras de compliance, nas suas regras de contratação, elas têm um outro modelo de cadastramento. Então ela pega naquela base que nós lançamos agora, nessa última quarta-feira, ela chama aquela empresa e essa empresa se adequa à necessidade de regras e compliance das grandes empresas. E cada empresa tem a sua. E aí entra um outro ponto, Fabiana, do nosso trabalho e do trabalho do Sebrae especificamente frente a essa iniciativa. Imagine que essa empresa de prego, ela foi cadastrada, ela chamou o interesse de uma grande petrolífera e nesse momento que sai do cadastro da associação e entra no cadastro da petrolífera, tem algum problema. O Sebrae é acionado para auxiliar essa pequena empresa para que ela tenha qualificação e condições de atender aquelas grandes empresas. Então, a ideia central é essa. Nós não estamos dizendo que a empresa de pregos, ela vai fornecer diretamente só fazendo o cadastro na associação ou no portal da plataforma do Petróleo e Gás. Com essa plataforma, a gente coloca a luz, diz assim, olha, grande empresa petroleira, existe o senhor João que vende prego. Você precisa de prego? Preciso. Então, o que você precisa que o João tenha de documentação, de qualificação para te atender? Preciso disso, disso, disso. Aí entra o Sebrae para qualificar essa empresa para que ela esteja apta a vender para aquela grande empresa. Até porque esse cadastro desse portal que vocês estão lançando é bem mais simples, né? Mas eu vou pedir para que você me fale no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o lançamento do portal de Petróleo e Gás, uma parceria entre a Associação Comercial de Santos e o Sebrae. O nosso convidado é o gerente do Sebrae, Marco Aurélio Rosas. Marco, a gente estava falando da questão do cadastro, né? Que as petroleiras, é uma coisa muito complexa. Esse portal da associação junto com o Sebrae é uma coisa mais simples, é um cadastro mais simples? Sim. A ideia dessa plataforma é ser simples. E é mostrar que temos produtos e serviços adequados à necessidade das grandes petroleiras. Basicamente, nós temos ali as informações cadastrais, CNPJ, as informações do representante legal, o seu endereço, enfim, algumas informações básicas que, de certa forma, mostra quem é a empresa. E logo depois, nós temos uma segunda etapa que é a mais importante. O que essa empresa faz? Quais são os produtos que ela entrega, quais são os serviços que ela entrega, porque ali é o coração do cadastro, é por ali que as grandes empresas vão pesquisar e o nome daquela empresa sairá naquela relação de empresas que têm aquele produto ou aquele serviço para fornecer. E uma terceira etapa dessas informações é quais os documentos que essas empresas já possuem, né? Essa terceira fase, essa terceira bloco de informações, ela não é disponibilizada para a grande empresa. Esse terceiro bloco, ela é disponibilizada para nós, que vamos entrar em contato com essas empresas, perguntando a elas se elas têm alguma dificuldade em algum momento para que elas possam ser capazes de atender essas empresas no momento
que elas demandarem. Lembrando que o portal para se cadastrar é o www.ascpeg.org.br. Eu vou repetir, o portal é www.asc.org.br. Então, esse portal tem um cadastro muito mais simples do que as petroleiras exigem. É uma coisa muito mais fácil, é rápido, né? A gente fez uns testes lá. Ontem, realmente, no lançamento, empresas já se cadastraram, dura menos de 5 minutos, é algo muito fácil, né? E quais seriam as dificuldades das petroleiras mesmo, do portal? Sim. E é importante também, Fabiana, a gente tem um trabalho hoje, o Sebrae agora está com a missão de sensibilizar as micro e pequenas empresas a fazerem esse cadastro, esse autocadastro, né? Nós comunicaremos isso aos nossos clientes o mais rápido possível para que esse cadastro seja preenchido com a grande maioria de produtos e serviços que a Baixada tem a oferecer com tanta qualificação quanto qualquer empresa do Brasil. Por outro lado, nós agora partimos para uma outra missão, sensibilizar as grandes empresas petroleiras a consultarem essa base de cadastro, ou seja, que os seus departamentos de compras consultem essa base de cadastro para que elas possam visualizar na nossa região isso que nós estamos falando, ou seja, a nossa região tem qualificação para atendê-la. Então, nós sensibilizaremos essas empresas. Aliás, elas já estão sensibilizadas, né? A Câmara de Petróleo e Gás, através do Vicente Vale, tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, mas consultem cada vez mais. E não parem, né, quando vocês verem uma empresa e suporem que ela não tem condições. É um trabalho do Sebrae fazer elas se qualificarem para chegar lá. Esse é o nosso maior desafio, né? Então, duas coisas: empresas pequenas, empresas que fornecem produtos e serviços, se cadastrem na plataforma. Grandes empresas, departamentos de compras, façam a sua consulta. Grandes empresas, Fabiana, elas têm muitas regras, né? E é importante que tenham. Tem compliance, tem controles de qualidade muito eficientes, afinal de contas são empresas de ponta, né? Por isso que elas têm essas regras e são regras rígidas, né? E é importante que seja. Por isso é assim, quando a gente está chamando as pequenas empresas para este movimento, a gente está pensando também que se porventura essa pequena empresa tem algum item que precisa ser melhorado ou qualificado, nós estamos nos colocando à disposição para fazer isso, para gerar para essa grande empresa mais competitividade. E é importante que não é um processo de ganha-perde, é um processo de ganha-ganha. Se eu tenho um produto tão ou quanto mais qualificado na Baixada Santista, eu tenho um custo, uma estrutura de custo, um preço tão ou mais competitivo do que qualquer empresa de fora. E aqui nós não estamos dizendo que a empresa de fora não tenha qualificação, muito pelo contrário. Mas é muito provável que a competitividade das mais próximas sejam mais eficientes para a estrutura de custos dessas grandes empresas. Aproveitando até que você estava falando de pequenas, médias e grandes empresas, que você é do Sebrae, queria que você explicasse essa diferença pelo faturamento que é dividido. É isso aí, Fabiana. No Brasil, alguns países do mundo, eles têm uma classificação pelo número de funcionários, né? O que é uma microempresa, o que é uma empresa de pequeno porte. No Brasil, a gente tem 3 classificações. E essas classificações é por faturamento. E entenda faturamento por venda bruta, tudo que eu vendo, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos a figura do MEI. O MEI é o microempreendedor individual. Um MEI hoje no Brasil, ele fatura até R$81 mil ao ano. Isso dá uma média de R$6.750, para ser mais preciso, por mês, né? Uma ME, que aí já é a segunda fase, ME quer dizer microempresa, ela fatura de 81 mil a 360 mil anuais, ok? E a última fase, que é EPP, empresa de pequeno porte, ela fatura de 360 mil a 4 milhões e 800 mil reais ano. Portanto, se você tem hoje uma empresa e tem um faturamento entre zero, né? Claro que não é zero, mas entre 0 e 4 milhões e 800 mil, você é considerado micro e pequena empresa dentro da nossa estrutura e é apoiado pela uma instituição como o Sebrae, Associação Comercial e assim por diante. Então, você está falando dessas empresas que vão se cadastrar, vocês já fizeram algum contato com algumas petroleiras para dizer que já vai existir esse cadastro aqui na região, que já existe, né, na verdade? Sim.
Nós tivemos um lançamento muito profícuo, muito bacana. Nós tivemos ali representantes de grandes empresas, né? Dentro da Câmara de Petróleo e Gás, através do eficiente trabalho da Associação Comercial, nós temos representantes dessas empresas, temos pessoas muito qualificadas. Dentro da Câmara de Petróleo e Gás, e aí eu vou dar um mérito muito especial, nós temos empresas que já fazem o fornecimento para essas grandes empresas e que nos ajudaram muito na formulação desse cadastro, para que ele possa ser o mais eficiente possível. E aqui vale um crédito, né? Nesse processo não existe somente o SEBRAE e a associação, mas a Câmara, que é constituída por empresários, a Câmara de Petróleo e Gás, ela foi fundamental para a formulação dessa plataforma que hoje está disponível para você fazer o seu cadastro. Marco, infelizmente temos um break agora, voltamos no próximo bloco falando sobre o lançamento desse portal de petróleo e gás. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é o lançamento do portal de petróleo e gás, uma parceria da Associação Comercial de Santos junto ao SEBRAE. O nosso convidado é o gerente regional Marco Aurélio Rosas. Marco, queria que você falasse um pouquinho mais para as pessoas realmente se cadastrarem nesse portal, porque é muito importante que a gente tenha essa base de dados para depois oferecer às petrolíferas, né? Exatamente, Fabiana. É importante a gente, neste momento, e eu digo isso para as pequenas empresas, que às vezes fica preocupada, mas eu, fornecendo para uma grande empresa, e aí fica aquele pensamento, talvez eu não consiga. Neste momento, eu convido você a tirar isso da cabeça. Faça o seu cadastro, né? Faça o seu cadastro. A gente precisa sonhar alto, né? E o empresário é aquele que acorda de manhã e precisa sonhar alto. É importante que você faça esse cadastro. Eu não estou dizendo aqui que a partir desse cadastro você já vai fornecer, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você já se estabilize e diga, eu existo, eu estou aqui, eu forneço esse produto, eu forneço esse serviço. E esse produto, esse serviço, ele é importante para a tua grande empresa. Então, tirar da cabeça, não, eu sou muito pequeno, não, eu não tenho condições, não, isso não é neste momento colocado na mesa. Depois a gente discute isso. Faça o seu cadastro. E para as grandes empresas, especialmente para aqueles nossos amigos executivos de compras, façam a pesquisa no nosso portal. Façam a pesquisa do nosso portal quando precisar de algum produto ou serviço. A gente sabe que existem regras, essas regras são fundamentais e importantes, regras de compliance, regras que são importantes, repito, mas façam esse cadastro antes e apontem de repente para a associação e para o SEBRAE que aquela empresa precisa daquele documento, que aquela empresa precisa daquela qualificação, porque daí é conosco. A gente ajuda essa empresa a, num próximo momento, dizer que ela está apta, mas a gente precisa iniciar, nós precisamos movimentar economicamente a nossa região e vocês, grandes empresas, especialmente as equipes de compra, são fundamentais para isso. Lembrando também, Marco, que no portal a gente tem uma parte de apoiador. Então, você que tem a sua empresa e quer colocar a sua marca lá, entre em contato na Associação Comercial, você pode ligar no 3212-8200, no 3212-8200, ou mandar um e-mail para imprensa@acs.org.br. Lá a gente vai te falar, tem uma pequena taxa, quem é associado paga um pouco mais barato, quem não é paga um pouquinho mais caro, mas é uma taxa bem barata, mensal, e você pode divulgar a sua marca no site, né? É uma coisa bem importante, exatamente, bem interessante para as empresas que querem aparecer no portal. Lembrando também, Marco, que você estava me falando do Empreenda Rápido, que foi lançado pelo governo do estado agora neste mês. Queria que você falasse um pouquinho desse programa. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, né? Na última sexta-feira, nós estivemos no Palácio do Governo lançando um programa chamado Empreenda Rápido. E esse programa nasce de uma necessidade muito presente na economia paulista. Nós estamos com mais ou menos 3,5 milhões de pessoas desempregadas no nosso estado de São Paulo. E isso é preocupante. Então o SEBRAE se uniu ao governo estadual, porque grande parte desses desempregados, quando eles não encontram uma nova recolocação, eles partem para um caminho do empreendedorismo. Então é inversamente proporcional.
Ou seja, quanto mais eu tenho desempregados, mais eu tenho a possibilidade de abrir empresas. Só que vocês sabem que também o índice de mortalidade de pequenos negócios também é muito alto. Portanto, se eu tenho aqui uma massa de desempregados e de repente eu aumento o número de empresas, é função nossa qualificar essas empresas que estão entrando para que elas não façam parte daquele rol de empresas que morrem nos 2 primeiros anos de existência. O Empreenda Rápido, ele tem 4 modalidades, né? 4 eixos de atuação. Primeiro eixo está falando de crédito. Então, o governo do estado de São Paulo, junto com o Sebrae, está disponibilizando nos próximos 4 anos mais de R$ 1 bilhão para financiamentos de projetos. Esses financiamentos vêm da estrutura do Banco do Povo Paulista, uma parceria governo do estado e prefeitura dos municípios. Nós temos uma estrutura com a Desenvolve São Paulo, que é um banco do estado de São Paulo que faz projetos de investimento, seja para MEIs, MEs ou EPPs, que a gente falou no bloco passado. E nós temos também a figura do Investe São Paulo, ou seja, nós temos uma estrutura hoje dentro do programa Empreenda para disponibilizar crédito para aqueles que querem ou para aqueles que já estão empreendendo. O segundo módulo é gestão, ou seja, nós sabemos que a estrutura de... Quando a gente investiga por que as empresas quebram no país, a segunda maior causa é uma gestão ineficiente. Então, essa gestão, esse modelo de gestão, hoje o Sebrae está se preparando para capacitar mais de 1 milhão de empreendedores, para que esses 1 milhão de empreendedores estejam qualificados para empreender. É importante a gente destacar a gestão. É muito comum, Fabiana, quando a gente chega no nosso balcão do Sebrae e a gente se depara, de repente, com uma pessoa que é um excelente técnico. Uhum. Digamos que é um excelente padeiro, sabe fazer pão muito bem. E ele resolve abrir uma padaria. Saber fazer pão e abrir a padaria não desqualifica, né? Não é isso. Mas fazer pão e abrir uma empresa tem uma série de conhecimentos aqui que podem ser aprimorados nesse nosso amigo padeiro para que ele tenha a melhor padaria de bairro. Porque uma coisa é mexer com a massa, outra coisa é mexer com o fornecedor, é mexer com o funcionário, é pagar o DARF, é ver o cliente reclamando, é observar o cliente. Saber fazer pão é fundamental e que bom que você sabe, mas existe uma série de conhecimentos que aí é nossa praia de gestão para qualificá-los nesse movimento. E por fim, tecnologia. E tecnologia, não entenda você que é aplicativo, celular, software, é também, mas é tecnologia para que os seus processos sejam mais eficientes. Veja bem, vamos imaginar que nós temos a dona de casa que está nos ouvindo que faz pré-congelados, massas pré-congeladas. E aí um grande supermercado pede a ela que forneça para ele. Só que esse grande supermercado vai exigir dela o valor nutricional, vai exigir dela um processo, vai exigir dela uma série de coisas. Esse processo nós também vamos disponibilizar no Empreenda Rápido. Ou seja, institutos como o IPT, Fundação Parque Tecnológico, Centro Paula Souza estarão conosco para dar essa qualificação técnica a esses empreendedores dentro do Empreenda Fácil. Empreenda Rápido, melhor dizendo. Esse Empreenda Rápido significa que o crédito é mais rápido, porque muita gente reclama da burocracia, que é toda uma papelada e tal. Ele é diferente do que é oferecido atualmente? Tem duas modalidades, né? Hoje nós temos os créditos, os microcréditos, que vai até R$20 mil. Por exemplo, esse projeto que nós chamamos de Juro Zero, esse empreendedor nascente ou esse empreendedor já existente, que são MEIs, eles passam por um curso de qualificação no Sebrae, é assessorado pelo Sebrae a desenvolver um pequeno plano de negócios, e plano de negócios, repito, é pegar a tua empresa e projetá-la no futuro, não é tão complicado assim, e o crédito é liberado, e depois a gente demanda dessa empresa as notas fiscais do produto, do equipamento, do que ela comprou. Então, teoricamente, é um processo simples. Da mesma forma, o Banco do Povo. Hoje também temos a Desenvolve São Paulo, onde todo o processo é feito de maneira transparente através de um portal chamado Desenvolve São Paulo, onde você pode olhar ali todas as linhas existentes e colocar a tua ideia e vai trocando as ideias com os técnicos do governo do estado. Ou seja, existe sim um processo, mas esse processo não deve ser limitador para que você acesse esses créditos. Marco, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu deixo um espaço para suas considerações finais. Bom, Fabiana, muito obrigado mais uma vez à ACS. De novo, eu
trago aqui o abraço do nosso presidente do Conselho, Tirso Meirelles, e também em especial do nosso diretor técnico, Ivan Usni, que nos propiciou que nos ajudou muito nesse processo dessa conexão de pequenas empresas a grandes empresas, especificamente na cadeia de petróleo e gás. É uma grande oportunidade e, por fim, mais uma vez, repetindo o que a gente disse aqui, né, Fabiana, o programa inteiro, se cadastre na plataforma para que a gente possa mostrar às grandes empresas que a Baixada Santista tem produtos e serviços tão competitivos quanto qualquer lugar do país. Lembrando que o site para cadastro é o www.aspeg.org.br. Se cadastre, não perca, que é uma oportunidade muito importante. Você não vai se arrepender no futuro. Ficamos por aqui e até a próxima.